é a azitromicina. Ela não é tão específica para a cavidade bucal. Ou melhor, a especificidade não é para a cavidade bucal. Ela tem uma característica particular em relação às drogas anteriormente expostas, porque ela é um macrolídeo, ela tem uma meia-vida longa. E, consequentemente, o paciente não tem aquela necessidade de doses em curtos períodos. Então, uma vez ao dia, dose única, já é suficiente. E, normalmente, por essa característica de uma vida longa ampliada, meia-vida ampliada, ela também tem efetividade em menos tempo, em 5 dias, no momento que você já tem uma efetividade e a segurança do controle infeccioso. Então, macrolídeo. Macrolídeo é o tamanho da molécula, com a composição química diferente das anteriores. Bacteriostático, interfere na síntese das proteínas, então ela age a nível do citoplasma da bactéria. É um antibacteriano. Indicado para pacientes alérgicos a penicilinas e não hospitalizados. Então ela não tem pré-formulações desenvolvidas para a via endovenosa, que é a via de eleição para um paciente hospitalizado. Ela tem indicação em infecções em boca, tecido mole, então orofacial, por anaeróbicos e gram-positivos, que é a mesma especificidade que tem a penicilina. Então ela não é melhor que a penicilina, é uma opção. A penicilina ainda é um fármaco de primeira escolha. Ela tem o mesmo espectro, o mesmo foco. A diferença é essa de ela ter uma meia-vida maior, e isso pode ter vantagens e desvantagens. Vantagens. O paciente que tem uma rotina no dia a dia extremamente grande, intensa, e que ele se perde horários da medicação. Porque ele toma um comprimido por dia. Então, nessa de casa, toma, já acabou. Tem uma segurança nos níveis séricos do medicamento e, consequentemente, na efetividade do controle bacteriano. Isso é uma vantagem. Por outro lado, é uma desvantagem também. Se o paciente tiver, vamos supor, uma disfunção do sistema metabólico ou de excreção, aquela droga ela pode fazer toxicidade. Porque ela não tem uma lenta metabolização e os níveis séricos, como não tem degradação, eles ficam elevados e isso pode trazer toxicidade. Então, uma característica, ela pode ser entendida como um benefício ou pode ser entendida como um risco. Isso tem que ser dosado. Pacientes com história de hipersensibilidade à penicilina tem como segunda opção a clindamicina. Só que a clindamicina ela também tem efeito adverso. E a clindamicina ela potencializa ou inibe os processos de controle de uma bactéria do trato gastrointestinal. E o paciente, portanto, ele tem grande necessidade de adquirir uma colite. Isso é muita sensibilidade orgânica. Então, a clindamicina ela também pode ser uma droga contraindicada, dependendo da característica fisiológica do paciente. Então, não dá para usar nem a penicilina e não dá para usar a clindamicina. Então, aí, atualmente, fica a azitromicina. Os raciocínios atuais, então, seria a terceira escolha. Mas ela é pouco indicada, ou não tem indicação, para infecções ósseas. Então, ela não vai ter a mesma especificidade de uma penicilina, apesar de ter um espectro semelhante. Ela não tem afinidade bioquímica com o tecido ósseo como tem uma penicilina.
Então as drogas, não é eu gosto desta ou gosto daquela. Né? Ou hoje está em voga dar esta. O critério de seleção de um fármaco é um critério técnico. Desculpa, estou sendo incisivo nisso, mas é importante falar. Então, para uma infecção de pele, vai ser muito boa um abscesso em tecido mole. Né? Interações medicamentosas. Dentro das características dessa droga, como eu disse, não existe uma droga perfeita. Essa tem questões de interação. Ela não tem uma compatibilidade com o anti-inflamatório. Então, se você tiver um processo infeccioso exclusivo, como uma infecção de pele, vai bem. Mas se você tiver que usar um anti-inflamatório, já não é a droga de escolha. Ela tem uma interação com as medicações antiagregantes. Ela potencializa. Isso pode ser um fator bastante complicador. Se o paciente já é um paciente sob regime de anticoagulação, um paciente que é cardiopata, um paciente que sofreu revascularização, um paciente, enfim, que já tem história de distúrbios circulatórios, o cardiopulmonar, é uma droga que pode potencializar aí o risco de alterações nessa cascata da coagulação e, inclusive, na trombocitoponia, né? Então precisa tomar cuidado. Ela pode, sei que toda droga, ela tem uma ação sistêmica, né? E essa aqui tem uma questão que não é indicada para pacientes com cardiopatia. Mesmo aqueles que não estão em regime de anticoagulação. Porque se o paciente tiver história de arritmia, ela vai também alterar o traço do eletrocardiograma relacionado a relaxamento dos átomos. Então isso pode levar a uma arritmia do paciente. Então ele vai ter o quê? Uma dilatação no relaxamento arterial. Então, como eu digo, para um dermatologista vai ter muito mais propensão a usar uma azitromicina do que, no nosso caso, em que nós vamos ter mais propensão a uma penicilina. Apesar de terem ali o espectro de ação praticamente dentro das mesmas bactérias. Mas não deixa de ter indicação para clínica odontológica.